Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto no nosso Matemática e Companhia e o nosso tema da aula de hoje é regra de Cramer para sistemas lineares 2x2. Vou explicar já para você o que é essa regra de Cramer. Então, a regra de Cramer nada mais é do que um método que nós usamos para resolver sistemas lineares através do cálculo dos determinantes. Então, aqui você já fica sabendo que uma das aplicações dos determinantes é exatamente a resolução de sistemas lineares, sistemas de equações, ok? Se você quer conhecer outros métodos, depois dá uma olhadinha aqui mesmo no nosso canal, que nós temos algumas outras aulas onde nós já resolvemos sistemas de equações usando outros métodos. Mas vamos ao que interessa. Eu vou começar aqui te mostrando exatamente esse sistema linear que tem duas linhas e duas incógnitas. Ou seja, eu tenho ali 2x menos 5y igual a 11 e 3x mais 6y igual a 3. Como que nós vamos usar a regra de Cramer? Primeiro, nós vamos criar uma matriz com os coeficientes. E essa matriz ela vai ser representada pela letra D. E nós vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, me acompanha comigo aqui. Mas, professor, o que são exatamente esses coeficientes? São os números que acompanham as letras. Olha só como é que vai ficar. Eu, por exemplo, aqui eu vou já construir pensando nas colunas. A primeira coluna vai ser formada pelos elementos do x, 2 e 3. A segunda coluna pelos elementos do y, menos 5 e 6. E agora nós vamos calcular o determinante dessa matriz. Como? Multiplicando diagonal principal, 2 vezes 6, 12, menos o produto da diagonal secundária. Então, menos 5 vezes 3, menos 15. 12 menos o menos 15, o que acontece? Nós conservamos o 12 e vamos trocar o sinal do 15, que estava negativo. Então, vai ficar 12 mais 15. O nosso determinante vai ser 27. E agora, nós vamos fazer uma outra matriz e vamos trocar a coluna do x. Essa matriz ela vai ser chamada de dx. Eu vou trocar a coluna do x. E ela vai ser formada por quem? Exatamente agora, a primeira coluna que não tem mais o x, vai ter os elementos ou chamados termos independentes. São aqueles números que não têm letra nenhuma. Nesse caso, para nós temos o 11 e o 3. E os outros elementos continuam, menos 5 e 6. Vamos fazer também o determinante dessa matriz chamada dx. 11 vezes 6, que é a nossa diagonal principal, 66. Menos a nossa diagonal secundária, menos 5 vezes 3, menos 15. Como a regra manda trocar o sinal, então vai ficar 66 mais 15, que vai dar exatamente dx igual a 81. Para você saber o valor do x, nós vamos agora proceder da seguinte maneira. O nosso x da equação vai ser dx dividido por d. Ou seja, o nosso dx, 81, dividido pelo d, que é 27. 81 dividido por 27 vai dar 3. Quer dizer que o nosso x vale 3. Para você achar o dy, você tem duas possibilidades. Quais são elas? Uma delas é você fazer uma matriz chamada dy, ou seja, a coluna do x permanece, 2 e 3. Então, vou colocar aqui. A coluna do x permaneceria agora porque seria o nosso dy. Então, nós usamos 2 e 3, que era a coluna original do x, e na coluna do y nós vamos usar quem? O número 11 e o número 3. Então, colocamos ali 11 e 3. E fazemos o determinante de y. Produto da diagonal principal, 2 vezes 3, 6, menos o produto da nossa diagonal secundária, que daria 33. 6 menos 33 dá menos 27. E o nosso y vai ser calculado como dy sobre d. Quem é o meu dy?
menos 27, que nós acabamos de encontrar. E o nosso D, se você não lembra, tá aqui, ó. O nosso D vale exatamente 27. Seguindo então o nosso raciocínio, menos 27 dividido por 27, que daria menos 1. Sendo assim, o nosso x vale 3 e o nosso y menos 1. Mas, professor, se eu quiser fazer de uma outra maneira, qual seria? Você escolheria uma das duas equações anteriores, eu vou escolher aqui a de baixo, 3x mais 6y igual a 3, ok? Então eu teria ali 3x mais 6y igual a 3. E no lugar do x, você vai colocar exatamente o primeiro valor que nós encontramos, que era 3. 3 vezes 3 mais 6y igual a 3. 3 vezes 3, 9, mais 6y igual a 3. É uma equação simples, letras para um lado, números para o outro. 6y é igual a 3 menos 9. 6y é igual a menos 6. Como nós temos um 6 multiplicando, ele vai agora dividir. Menos 6 dividido por 6, menos 1. Então você tem uma outra forma também de chegar a essa resposta. Fica ao seu critério. Mas para saber se você realmente entendeu, vamos fazer um testezinho rápido aqui? Dá uma olhada comigo então nessa próxima e tenta resolver sozinho. Se você quiser, volta o vídeo, dá uma olhada e tenta resolver sozinho esse próximo sistema aqui, ok? Pausa o vídeo, tenta aí e agora eu vou resolver aqui então, já que espero que você tenha tentado aí em casa também. Primeiro passo, matriz D. Então, essa nossa matriz D, eu vou colocar ali 2 e 1, 1 e 4, ok? Vamos fazer o determinante dela? O determinante dela vai ser 2 vezes 4, 8, ok? Então nós temos 8 menos a nossa diagonal secundária, produto. 8 menos 1, o nosso determinante é 7. Próximo passo, vamos fazer o dx. Perceba que eu vou trocar essa coluna aqui, que é 2 e 1, ela vai ser agora o quê? 0 e 14. E o lugar do y permanece 1 e 4. Vamos lá para o dx então. O nosso dx vai ser 0 vezes 4, que dá 0, menos 1 vezes 14, 14. 0 menos 14 vai dar menos 14. Como é que eu faço para calcular o x? O x vai ser dx dividido por d. Ou seja, o nosso x vai ser menos 14 dividido por 7, que vai dar menos 2. Feito isso, escolhe uma das equações. Eu vou escolher a primeira agora, dá uma olhadinha comigo. 2x mais y igual a 0. Ou seja, 2 vezes o menos 2 mais y igual a 0. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4 mais y igual a 0. Se o 4 está diminuindo, ele vai para o outro lado da equação, positivo. Então, o y vale 4. É uma técnica que nós podemos fazer para facilitar a nossa vida. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários ou volta ao vídeo, mas o importante é que você termine essa aula sem nenhuma dúvida, ok? Vou passar para o próximo, que agora é um problema que nós temos para interpretar. Acompanha comigo, diz assim: num quintal há 100 animais, entre galinhas e coelhos. Sabendo que o total de pés é 320, quantas galinhas e quantos coelhos há nesse quintal? Questão boa de interpretação. Primeiro, nós sabemos que nós temos 100 animais, vamos destacar isso. O que eu já quero dizer então aqui para você? Que somando o número de galinhas, letra G, mais o número de coelhos, nós temos exatamente 100 animais. E o total de pés, isso é importante. Nós temos 320 pés, dá uma olhadinha. Mas o que isso significa? Que as galinhas, cada galinha tem 2 pés. Então eu vou pegar a quantidade de galinhas e multiplicar por 2.
mais a quantidade de coelhos, que é a letra C, eu vou multiplicar por 4. Isso vai me dar um total, essa soma vai me dar 320. O que nós temos aqui? Um sistema de equações. Como é que eu vou resolver? Em primeiro lugar, nós vamos fazer a matriz dos coeficientes. Essa matriz dos coeficientes, que nós chamamos de D, ela vai ser representada por quem? Por 1 e 1, a primeira linha, 2 e 4, a segunda linha. Vamos fazer o determinante, ou seja, diagonal principal, 1 vezes 4, 4, menos a diagonal secundária, 1 vezes 2, 2. 4 menos 2, exatamente diagonal, ou melhor, determinante, né? Igual a 2. Deixa ele esperando, porque agora nós vamos saber o número de galinhas. Como? Nós vamos trocar agora a coluna das galinhas. Essa coluna das galinhas ela vai ser trocada. Não vamos mais usar o número 1 e o número 2, nós vamos usar o 100 e o 320. Então, nós teríamos uma matriz ali representada por 100, 320 e agora 1 e 4. E aqui eu vou chamar essa matriz de DG, porque ela está relacionada com a minha variável, ou melhor, a minha incógnita G. Eu vou fazer o cálculo do determinante, ou seja, 100 vezes 4, que vai me dar 400, menos o produto da diagonal secundária. 1 vezes 320, 320. O DG vai ser 400 menos 320, que vai me dar 80. Para você saber o número de galinhas, basta você dividir o DG pelo D. Então vamos lá. O nosso DG, 80. O nosso D, quanto ele vale? O nosso D, ele vale 2. Então nós vamos fazer 80 dividido por 2. Já sabemos que nós temos um total de 40 galinhas. Professor, e o número de coelhos, como é que eu faço? Vamos pensar aqui, ó. Galinhas mais coelhos dá um total de 100 animais. Então, se eu já sei que são 40 galinhas, 40 mais C é igual a 100. Se o 40 estava somando, ele vai subtrair o 100 lá do outro lado da equação. E aí nós descobrimos o quê? Que nós temos exatamente 60 coelhos. Fácil? Não sei, depende de você. Deixa aí nos comentários que agora, depois, nós vamos tentar sempre responder as tuas dúvidas. Se você gostou dessa aula, compartilha também, porque o importante é terminar essa aula e não ficar com dúvidas. O importante realmente é você dominar esse assunto e agregar mais uma técnica de resolução de sistemas lineares. Então nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!